Levítico 25, versículos de 29 a 55. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nesse mesmo ano da libertação, a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso o que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chega a ponto de ter de se vender a você para ser o seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele irá trabalhar para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo, ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos, desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação.
O cálculo será feito tendo como base o salário de um empregado ou que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles.